Olha, a live de ontem do Bolsonaro, ela foi assim tão absurda e tão mentirosa que ela provocou um constrangimento nacional. De aliados políticos ao próprio presidente, que hoje pela manhã ele estava pianinho. Ele sentiu o golpe, ele sentiu que deu errado aquela live dele. Ele sentiu que a repercussão foi muito maior do que ele esperava. E ele vai ter uma reação institucional. Os aliados já estão falando. O Arthur Lira, hoje pela manhã, participou de um evento jurídico e sabendo que o que aconteceu ontem à noite vai provocar reações, solicitando a saída do presidente, porque o pessoal vai falar, esse cara tá maluco, ele não tem a mínima condição de ser presidente da República. E ele já começou a falar no evento jurídico, não temos condições para impeachment, o nosso país seria desastroso, ou seja, não venham me pedir. Não comecem a me perturbar. Porque toda vez que há um negócio mais ou menos assim, os pedidos de impeachment que o Arthur Lira estão sentado em cima, ele começa a mordiscar as nádegas do Arthur Lira. Então ele tem que ficar dançando assim para sair das mordidinhas que ele começa a tomar ali nas nádegas. E eu não sei se o Arthur Lira, ele gosta de fazer 4 apoios, leg press na academia. Ele não parece um Fabiano Cantarato, não parece ser um Eduardo Leite, que é rato de academia. Não, ele parece meio flácido. Então dói mais as mordidas do bumbum, porque tem mais carne, mais pelanca para morder. Os pedidos de impeachment estão lá mordendo os glúteos do Arthur Lira. Então ele já falou, não temos clima para isso. Só que foi tão patético o que aconteceu ontem que aliados do presidente, aliados políticos, senadores e deputados nos corredores de Brasília começaram a falar, esse cara ficou maluco, que constrangimento que ele está nos causando. Se havia qualquer tipo de possibilidade de terem votantes nesse projeto do voto impresso auditável, ou seja lá como que eles queiram chamar, agora não tem mais. Todo mundo está constrangido com isso. E o próprio Bolsonaro, que hoje pela manhã já baixou muito o tom, tava pianinho, não falou nada, ele ficou uma semana inteira agredindo, xingando o Barroso, xingando o TSE, xingando todo mundo, mas hoje baixou a bola, baixou o tom porque ele sabe que deu errado, ele sabe. A live de ontem, ela teve como grande objetivo incitar as pessoas a irem às manifestações do final de semana. Manifestações que vão pedir o voto impresso, mas ainda manifestações de apoio a Bolsonaro. Só que ele sabe que essas manifestações serão muito arriscadas, porque o apoio dele está em 24%. E ele tem noção disso, porque ontem na live, e nós temos que lembrar que o Bolsonaro sempre fala com os apoiadores. Ele não faz comunicado, ele não faz live, ele nunca fala para a população em geral, ele fala para os apoiadores. Na live de ontem, em nenhum momento, por mais que ele tenha falado que as eleições podem ser fraudulentas, em nenhum momento Bolsonaro falou que as pesquisas são fraudulentas. Ou seja, ele sabe que ele tem um apoio pequeno por parte da população. E ele está fazendo uma jogada arriscada, porque no final de semana, com as manifestações dele, nós vamos ver o real apoio que ele tem. Então, visivelmente. O que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro ele sabe como lidar com o gado dele, ele sabe se comunicar, ele é um grande pedagogo. Tanto é que todos os argumentos que foram usados ontem por ele na live foram aprendidos e estão sendo replicados hoje no Twitter. Só que o que vai acontecer? O gado é muito visual, o gado não consegue ler, ele só entende figuras, só entende imagens. Vão pegar fotos das manifestações do último final de semana, manifestações contra Bolsonaro, desse lado, e vão contrapor com as manifestações a favor de Bolsonaro do final de semana. E é claro que nós vamos ter um número muito diminuto de apoiadores do Bolsonaro. Então, visivelmente, vai ser possível ver, vai ser possível constatar que o Bolsonaro não é esse mito. Que o Bolsonaro ele tem um apoio pequeno. E isso é muito impactante para ele. Porque não vai ter motociata. Com as motos, que você tem uma distância maior, o que acaba acontecendo? Você tem uma imagem muito mais impactante. Porque você coloca 10 pessoas numa moto, já parece ter uma multidão. Agora, no final de semana, não. Então, o que o Bolsonaro tentou fazer? Ele tentou incitar as pessoas a irem às manifestações, tanto é que os grupos de WhatsApp dos bolsonaristas começaram a reverberar, principalmente aqueles mais incultos, que acreditam em qualquer tipo de coisa, teoria da conspiração, mas ele não vai conseguir atingir o objetivo dele, de colocar milhões de pessoas nas ruas. Porque os pouco mais letrados, eles sabem que aquilo foi uma pastelada que o Bolsonaro fez. Quais eram os especialistas deles? Quais eram as credenciais? Nenhuma. O especialista que ele mostrou lá em tecnologia falava punhar, ele não conseguia nem pronunciar as palavras de modo apropriado, de modo correto. Então foi uma vergonha, a reação foi muito ruim, Bolsonaro foi chamado de moleque pelo STF. O senador Alessandro Vieira, que faz parte da CPI da pandemia, falou que o Bolsonaro precisa crescer, ele precisa ser adulto. Uma vergonha. E ele vai ter reação institucional, precisa ter, porque ele não pode simplesmente ficar lá falando um monte de bravata, um monte de mentira, atacando as instituições republicanas. Nós temos que mostrar isso. Bolsonaro pedir voto aberto, voto impresso, não é algo que afronta a democracia, é algo que afronta a república. Isso precisa ficar muito bem explicado. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso.
Eu tenho que explicar isso pra vocês, porque precisa ficar muito claro na cabeça que Bolsonaro ele ataca a República. Eu vou fazer esse vídeo, prometo. Se não sair hoje à noite, vai sair amanhã. Mas é um vídeo que vai ter nesse final de semana, nós precisamos ficar muito atentos a isso. Muito conceituais relacionados a isso. Mas foi um constrangimento. Já provocou reação institucional, já provocou reação de aliados, e o tiro que ele tentou fazer para atiçar os militantes saiu pela culatra. Porque vai dar menos pessoas do que ele estava imaginando. Porque ele perdeu o controle da live de ontem. Ele ficou fazendo tanta propaganda que ele transformou aquilo num evento nacional. Olha, vou mostrar provas das fraudes de 2014, que nem o PSDB acredita que teve fraude, mas ele vai falar que acredita. Vou mostrar fraudes das eleições de 2018, provas. E aí ele chega e fala assim, olha, eu não tenho provas, só tenho disso. Tá todo mundo ali esperando que ele mostrasse alguma coisa. Porque por mais que a gente conheça, por mais que a gente saiba quem é Bolsonaro, uma parcela grande da população não conhece. Vocês leram o livro do canal, E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, viram os vídeos. Só que quando você tem um presidente da República falando que vai apresentar provas, uma parcela considerável da população para assistir. Para ver. Só que foi tão patético, tão ridículo, tão mentiroso e tão absurdo que ele viu que ficou vergonhoso, que ele passou vergonha. E a gente sabe quando a gente passa ridículo. Por mais que Bolsonaro não tenha medo do ridículo, ontem ele, e hoje pela manhã ele sentiu que, pisei na bola. Pisei na bola. Constrangi até aliados, porque o telefone dele deve ter tocado. Mas vamos continuar vendo. Nesse final de semana teremos as super manifestações em favor do voto impresso. E vocês sabem porque Bolsonaro quer esse voto impresso. Ele precisa do apoio da população para falar que quando ele for julgado para ser preso, porque quando ele perder a eleição ele vai ser julgado. Ele tem que falar que o julgamento dele foi um julgamento político, igual o Donald Trump fez nos Estados Unidos para não ser preso pelo fisco, porque ele está devendo o imposto de renda lá. O Bolsonaro quer fazer a mesma coisa. Olha, eu sou sendo julgado politicamente. Então ele espera que essa meia dúzia de lunáticos o protejam, o defendam, para evitar que ele tenha o dessabor e a vergonha de ir para a cadeia. E o problema é que se a cadeia for internacional, talvez não vai ter banheiro coletivo. Se você gostou, clique no botão de gostei, seja membro do canal, o melhor programa de membresia do YouTube é R$1,99 por mês, clique no botão azul e veja as condições. E também me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.